Olá, sou Guilherme Sargentelli, pediatra e host do PBcast, o podcast do grupo Pronto Baby que leva informação segura sobre saúde à sociedade. No capítulo de hoje, falaremos sobre o emprego da fotobiomodulação no ambiente da saúde. Para falar sobre esse tema, teremos o enfermeiro Anderson Santana, que é responsável pela chefia de enfermagem das UTIs do grupo Pronto Baby. Anderson, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui e poder compartilhar esse conhecimento com vocês, um procedimento técnico que vem fazendo muita diferença aqui no Grupo Pronto. Anderson, na hora que eu comecei a falar, eu usei o termo técnico que a gente fala da fotobiomodulação, mas que as pessoas nos ouvem devem ter pensado, bom, exatamente o que é isso? Vamos decifrar. Você já deu uma dica mostrando o aparelho. A gente, quando começa a conversar sobre isso, sabe que o nome mais conhecido desse procedimento é a laser terapia. Exato. Conta um pouco pra gente. Vamos decifrar para as pessoas que nos ouvem o que é esse termo. A fotobiomodulação é também conhecida como terapia laser de baixa intensidade. A gente utiliza a técnica não invasiva, então ela gera uma luz vermelha e infravermelha que estimula a regeneração celular sem causar dano tecidual. Perfeito. Então, acho que está muito bem explicado, assim, do ponto de vista técnico, para entender. E você já falou um pouco do que eu ia lhe perguntar logo a seguir, né? Como é que é esse mecanismo de ação? Mecanismo de ação é um termo que, para a gente, que é da área de saúde, né, é comum a gente falar. A gente está falando justamente de como um medicamento age sobre uma determinada situação clínica, como que um procedimento age. Você já falou um pouquinho da regeneração celular, mas me parece, até pelo que eu estava lendo, né, tentando aprender com você e participar desse podcast entrevistando, esse é um dos grandes eventos, né? Essa coisa da regeneração celular, da resposta anti-inflamatória, é por aí, só para a pessoa tentar entender assim, da gente onde que essa mágica vai ajudar a pessoa, né? Exatamente. A luz, basicamente, ela ajuda a célula a trabalhar melhor, né, dando estímulo e energia, como se fosse uma pilha extra, gerando um efeito analgésico, anti-inflamatório e cicatricial. Muito bom, Anderson. Agora, assim, de novo, né, tentando decodificar as boas informações que você está trazendo, eu estou entendendo assim que a gente vai diminuir a inflamação, mas vamos exemplificar, vamos falar então para as pessoas assim, o que eu estou chamando, de que inflamação eu estou falando, feridas, né? Parece que a gente conversava antes, né? Então você me mostrava alguns exemplos, eu fiquei fascinado assim de boas respostas para algumas cicatrizações. Fala assim, usando assim a tua vivência, assim, em que situações clínicas um paciente pode entender que ele tem benefício em que um profissional possa empregar essa prática com ele? Temos uma gama de situações clínicas que nós podemos utilizar da técnica, mas trazendo um pouco para a nossa realidade aqui do Grupo Pronto Baby, a gente tem tido ótimos resultados, um case de sucesso na cicatrização de feridas, na dermatite associada à incontinência, nas lesões peristoma, pé diabético, pensando um pouquinho na fisioterapia, nas doenças respiratórias, na osteoartrite de joelho. Tá? Não, interessante, que ouvindo você falar aqui, eu fiquei vendo assim, é uma gama muito ampla, né? Assim, para quem, você vê, eu sou um médico, tempo já longo de formação, conheço, né, assim, os benefícios em algumas coisas da terapia, mas a gente não consegue dimensionar, né? Mesmo sendo da área da saúde, as possibilidades que tem. Você me mostrava algumas coisas antes que eu achei muito interessante e tenho certeza que o público que não é da área de saúde que nos acompanha, mas que são pacientes, né? Ou todos nós somos potencialmente pacientes para situações, vem a riqueza de uma técnica como essa. Você falou da questão do emprego em recuperação osteoarticular, falou dessa questão do estômago, são aquelas crianças, né? Também sempre a gente decodificando essa informação, tem assim aquelas alimentações que às vezes são por um furinho que tem que conecta no estômago. Você falou de feridas que tem na boca em tratamentos oncológicos extensos. Muito bom isso é muito interessante. Agora tem sempre uma questão, né, que assim, a gente é empolgado com práticas que mostram benefícios, mas existe uma literatura científica, que é o que respalda a prática da nossa atuação, né? Assim, a gente, na realidade, enquanto médico, enquanto enfermeiro, fisioterapeuta, sempre está buscando essa validação para que a gente possa estar empregando, oferecendo sempre o melhor às pessoas. Nesse universo, né, da literatura especializada na área científica, na área médica, de atenção ao paciente. Onde que nessas áreas a gente consegue já ver? Já estão estudando isso há muito tempo? Já é uma coisa. Em que áreas dessa a gente tem uma validação, digamos, maior em termos de evidências?
Sim, na verdade, a prática da terapia laser já vem sendo feita há mais de 20 anos, né? Em torno aí de 20 a 25 anos. É uma técnica segura, eficaz, com evidências consistentes, né? Por exemplo, sobretudo na mucosite oral oncológica, que tem uma recomendação já de diretrizes internacionais voltadas para o tratamento e prevenção. A osteoartrite de joelho, por exemplo, estudos apontam melhores da função e da dor em adjunto à fisioterapia. E a questão da cicatrização de ferida, né? Ela ajuda aí na regeneração, na melhora da dor, e aí a gente tem uma evidência bem significativa e importante no tratamento. Muito, muito bom. E quem lida com esses pacientes, a gente sabe essa questão da recuperação de feridas, o quanto é difícil, o quanto é desafiador, a questão da mucosite, o quanto o paciente traz uma situação de desconforto, enfim. Então, eu acho que é um ganho muito bacana que sempre empolga a gente com isso. Bom, mas a gente está falando dentro do PBcast, né? Um podcast que é dentro do grupo Protobaby, que é um grupo que tem uma longa trajetória de 64 anos no cuidado da criança, mas que recentemente incorporou esse expertise, o cuidado domiciliar com adultos. Né? E aí, assim, eu te pergunto, esse emprego da lesioterapia vale tanto para criança como para adulto? Os resultados são semelhantes? Onde que ele está já mais respaldado? Onde que a gente já está vendo mais resultados? É mais para criança, é mais para adulto? Conta um pouco desse cenário de gente grande e gente pequena se beneficiando dessa técnica. Nós temos ótimos resultados, só que tem uma diferenciação aí da técnica, né, do uso. Na criança, a gente usa doses menores, mais controladas, com foco na mucosite e nas feridas, aproveitando a regeneração celular rápida. Já no adulto, a gente utiliza doses maiores, em áreas mais amplas, voltadas para as doenças degenerativas e crônicas. Então, as duas, né, vivências aí, tanto na pediatria quanto no adulto, consegue se beneficiar da técnica. Muito bom. E aí, assim, eu vou repisar um pouco isso e falar mais uma vez, porque assim, me encanta a possibilidade de qualquer técnica que venha agregar valor ao atendimento do paciente, né? Então, assim, a gente tem dentro do grupo, isso é uma coisa que a gente possa assegurar, essa possibilidade de ser ofertada às pessoas que disponibilizam, né, do atendimento do Pronto Baby, e na realidade a gente já tem na prática do Pronto Baby, além da questão da validação da literatura, muitos casos, você mostrou um caso, se não só um, mais, né? Assim, então a gente já tem uma vivência de experiências que a gente pode falar, poxa, isso realmente está validado. O que a ciência validou, na prática a gente tem visto resultado. É isso? Você pode me falar, se você quiser comentar assim, algumas situações que te encantaram nesse tempo que você já está, você teve um treinamento para isso, você teve uma preparação para isso. Conta um pouco dessa história do que você ainda está achando que foi interessante. Sim, o que eu acho muito interessante é que o próprio grupo Pronto Baby, ele deu a capacitação e a habilitação para nós e nós montamos um protocolo voltado para a criança e para o adulto. Em cima disso, a gente tem trabalhado bastante com a técnica, a gente tem obtido bastante resultados de sucesso, principalmente na cicatrização de feridas, na mucosite oncológica. Agora, a fisioterapia também está ganhando aí uma deixa muito grande no tratamento das doenças respiratórias, né? A fono também nas cordas vocais, então é bem interessante. Essa tua fala já me puxou para uma coisa que eu queria perguntar, né? A gente tem uma expressão popular que diz que o céu é o limite para algumas coisas, né? Assim, o que que você vislumbra, assim, de uma forma mais visionária, ou não digo nem visionária, mas acompanhando o que a literatura te mostra, quer ver? Para onde você acha que ainda tem campo aí para se ganhar nisso? Em que situações? Porque parece que nessa questão do mucosite, da cicatrização, da recuperação fisioterápica, osteoarticular, está um pouco mais consagrado. Onde você vê assim que, poxa, parece que aqui tem vislumbra alguma coisa que vai caminhar para cá? Onde que você daria essa sua impressão? Na verdade, ela já está ganhando um campo aí muito vasto, já está sendo trabalhado na área da estética, na área da odontologia, no âmbito hospitalar. Acredito que a gente pode trabalhar um pouco mais com a prevenção dentro das unidades hospitalares, porque quando a gente pensa na terapia, a gente pensa mais no tratamento e esquece um pouco da prevenção. Então, eu acho que trabalhar com a prevenção seria muito interessante. Acredito que ampliar um pouco mais para as outras áreas, né? Com você da fono, uma coisa que a gente pensa muito em trazer isso para a gente aqui para nossa unidade, trabalhar nas cordas vocais, né? Acho que a fisioterapia também ainda tem um campo muito ainda a crescer dentro da parte respiratória. A técnica da laser terapia, ela está cada dia mais ganhando campo, né? Hoje a gente já consegue ver a linha de tratamento dentro das unidades de estética, na odontologia,
Puxando um pouquinho para o âmbito hospitalar, acho que a gente ainda pode crescer e melhorar um pouco mais na questão da prevenção e não só do tratamento, expandindo um pouco mais para outras áreas, pensando aí na parte da fonoaudiologia, pensando em melhorar e enriquecer um pouco mais os protocolos voltados para a fisioterapia, pensando nas doenças respiratórias, a gente que trabalha com pediatria, a gente entende que trabalhamos com sazonalidade, né? A gente tem um período crítico do inverno, das doenças respiratórias. Então, eu acho que seria uma riqueza muito grande pensar em trabalhar também não só na prevenção, mas como no tratamento. Anderson, eu só tenho que te agradecer, você foi assim extremamente competente na tua fala e decodificador, que eu sempre digo isso, porque quando a gente fala para um profissional que não é da área, um público que não é da área de saúde, a gente tem que transformar essa linguagem da gente que às vezes é um pouco fechadinha, um pouco hermética, para a linguagem acessível. Você tornou muito claro isso, tornou extremamente interessante. Tenho certeza que quem nos acompanha vai ficar muito interessado em tentar ler alguma coisa, buscar junto às pessoas com quem ela tem o atendimento dela, uma compreensão maior e um apoio dessa técnica que parece realmente muito promissora e que para nós, na área de saúde, também traz muita novidade, né? Então, nesse momento final, eu deixo sempre as suas considerações finais. Eu brinco que é a hora que eu falo, me diga aquilo que eu não te perguntei, e se quiser aproveitar para apresentar o seu colega, estamos aqui um aparelho, as pessoas talvez tenham essa dúvida de, fala de laser terapia, mas como é que é isso? Eu entro numa máquina, como é que é o negócio? Assim, como é que funciona essa história? Da onde que vem essa luz? Algumas pessoas talvez já conheçam, claro, a gente fala de uma forma geral, mas enfim, se quiser usar essa parte final, é o seu momento de poder fazer essas considerações para a gente. Obrigado, primeiramente, pela oportunidade de falar e divulgar um pouquinho mais sobre a técnica da laser terapia. Esse é o dispositivo, ele é bem simples, bem prático, né? A gente liga esses dois botãozinhos e a gente consegue colocar a potência, sendo ele infravermelho ou vermelho, e a partir dali a gente consegue calcular o Joule. E a gente irradia diretamente na pele ou na lesão, e aí ela faz o tratamento. Como eu te falei inicialmente, ela ajuda a célula a trabalhar melhor, dando energia e mais potência. E é isso. Fico muito feliz de ter aqui na nossa unidade, porque realmente vem fazendo a diferença. Eu acho que a cada dia mais ele tem mais a agregar na nossa linha de tratamento e cuidado. Anderson, mais uma vez, meu muito obrigado. E assim, terminamos mais um capítulo do PBcast, o podcast do grupo Pronto Baby, que leva informação segura sobre saúde à sociedade. No dia de hoje, tivemos a oportunidade de falar com o enfermeiro Anderson Santana e falando de um tema que é a laser terapia, muito promissor no atendimento a crianças e adultos. Nos acompanhe nas redes.